Fala galera do primeiro ano. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa segunda avaliação, a nossa P2. Na nossa P2, moçada, a gente vai trabalhar aí capítulos do livro 3, da Biologia 1, Biologia 2, e a Biologia 1 do livro 4, tudo bem? Basicamente a gente vai falar dos tecidos que a gente vem estudando e de protozoários, show? E doenças causadas pelos protozoários, que são os capítulos mais importantes, assim, mais abordados em provas, por isso que a gente coloca aqui também, certo? Então vamos nessa. Bom, meus amores, número 1 diz o seguinte: para fazer um piercing é necessário saber quais são os principais cuidados apontados por especialistas, dentre eles o de optar por áreas sem cartilagens, pois pode haver o risco de infecções e formações de queloides. Considerando isto, letra A, apresente duas funções do tecido cartilaginoso no organismo humano. Então você vai me dizer quais são duas funções do tecido cartilaginoso. E depois, na letra B, você vai justificar, do ponto de vista da constituição do tecido cartilaginoso, as dificuldades para se controlar uma infecção em locais que contêm cartilagem. Por que é tão difícil fazer a cicatrização lá no tecido cartilaginoso? Lá nas nossas videoaulas a gente comentou sobre isso. A gente usou até como exemplo a orelhinha de lutadores. 2. O quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue, um hemograma, de um jovem de 23 anos. Aí aqui vem uma tabela, meus amores. Note o seguinte, a gente tem os valores encontrados na tabela e os valores de referência. O que é um valor de referência? É o valor normal médio, beleza? Por exemplo, eritrócito, que são as nossas hemácias. O normal de uma pessoa sadia é ficar entre 3,8 a 4,8. Se tiver por aí assim dentro dessa faixa, você está ok, está normal. Já plaquetas tem o valor de referência e tem o valor obtido, beleza? Mediante a isso, com base nesses resultados, qual alteração fisiológica a jovem apresenta? Então, o que esse jovem, essa jovem, está tendo aí de acordo com o examezinho de sangue? Bom, você precisa associar a função de cada um desses elementos do sangue com a desempenhada por elas, certo? Quais seriam os problemas na falta ou no excesso de cada uma delas. Terceiro, a poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista do impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos, ou seja, causados pelo homem, no meio marinho ocorreu durante as décadas de 50 e 60 como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares e, em razão de sua semelhança química, pode participar do equilíbrio do carbonato e substituir cálcio em diversos processos biológicos. Ao entrar numa cadeia alimentar, da qual o homem faz parte, em qual tecido humano o estrôncio 90 será acumulado mais predominantemente? Bom, molecada, se dentro do corpo, como foi dito no texto, o estrôncio 90 ele pode substituir o lugar do cálcio, em qual desses tecidos aí a gente vai ter mais cálcio? 4. O tecido hematopoético é um tipo de tecido conjuntivo responsável pela produção de células sanguíneas e da linfa e se localiza no interior de alguns tipos de ossos. O sangue circula por um sistema vascular em animais com sistemas circulatórios fechados. É formado por uma porção celular de natureza diversificada, chamada elementos figurados do sangue, que circula em suspensão em um meio fluido, o plasma. Em relação ao tecido hematopoético e sua constituição, assinale a alternativa correta. Bom, meus amores, apenas uma dessas alternativas aqui estará correta, em que você a alternativa fala da célula em si e das características das células. Então você tem que estar atento na célula e nas suas características para poder marcar a opção correta. Tem a letra E aqui embaixo, tá, gente? Ó, essa letrinha E é da questão número 4. Questão 5. Questão 5 já está falando sobre protozoários. O Trypanosoma cruzi é um protozoário causador
da doença de Chagas. A relação entre a doença e o protozoário foi descoberta por Carlos Chagas ao investigar a presença do protozoário no sangue de indivíduos que moravam em casas infestadas por barbeiros. Barbeiros são aqueles besourinhos que se alimentam de sangue, tá, meus amores? A principal forma de transmissão da doença, prestem atenção, ele falou a principal forma, ele não disse a única forma. Show de bola? Aí você vem aqui e vai me dizer como que se pega a doencinha de Chagas. Marcar uma só. 6. Segundo o Ricardo Gazielli, pesquisador da Fiocruz, para o tipo de malária causada pelo Plasmodium falciparum, predominante no continente africano, já existe uma vacina sendo testada em humanos. No caso da malária causada pelo Plasmodium vivax, mais frequente no Brasil, a previsão é que se possa dispor de uma vacina comercial dentro de 3 a 5 anos. Aponte uma forma de transmissão da malária. Note que eu estou fazendo várias perguntas em uma só. É para responder todas elas. Não respondam apenas uma parte. Eu quero que vocês respondam completinho. Tudo bem? Então, primeira parte da pergunta. Aponte uma forma de transmissão da malária. Em seguida, indique outra medida profilática, além da utilização de vacina. Medida profilática, medida para prevenir de se pegar a doença. Tudo bem? Que resultaria na diminuição ou erradicação da malária em uma região geográfica. Show de bola? Então, eu quero isso aí de vocês. 7. Não é indicado que mulheres gestantes tomem vacina da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, porque alguns de seus componentes poderiam causar má formação ao feto. Caso uma gestante adquira sarampo, existe uma medida excepcional de tratamento que consiste na aplicação via intravenosa e em qualquer fase da gestação de imunoglobulinas extraídas do sangue de doadores. Imunoglobulina, meus amores, são anticorpos, beleza? É a mesma coisa que um anticorpo. Essa medida protege o corpo da gestante infectada pelo vírus, porque as imunoglobulinas aplicadas... O que essas imunoglobulinas aplicadas? O que a adição de anticorpos vai fazer na pessoa? É a mesma coisa que um soro, por exemplo. Vamos lá, próxima. 8. Sabe-se que as vacinas são uma forma eficiente... De novo. Sabe-se que as vacinas são uma eficiente ferramenta de controle epidemiológico na erradicação de algumas doenças. No entanto, algumas dessas, que deixaram por muito tempo de ser preocupantes no Brasil, voltam a indicar riscos de saúde pública pela inobservância da população em cumprir o calendário básico de vacinação, por exemplo, o sarampo e a poliomielite. Bom, moçada, isso é verdade. O Brasil ele ficou muito tempo sem erradicado de sarampo e poliomielite, então as famílias meio que esqueceram de vacinar as crianças para sarampo e polio, e aí o índice de pessoas com sarampo e poliomielite voltou a crescer no nosso país, principalmente com os imigrantes. As vacinas possuem efeito sobre o nosso organismo, pois o princípio utilizado por elas baseia-se... Bom, moçada, na prática eu estou perguntando aqui a vocês sobre como que é o mecanismo de ação de uma vacina. Show de bola? 9. As Olimpíadas de 2016 no Brasil contaram com 42 esportes diferentes. Dentre as modalidades de atletismo, teremos a corrida de 100 metros rasos e a maratona, com percurso de pouco mais de 42 quilômetros. A musculatura esquelética dos atletas que competirão nessas duas modalidades apresenta uma composição distinta de fibras. A imagem ilustra a disposição das fibras musculares de cortes histológicos transversais, vistas ao microscópio,
da musculatura dos atletas Carlos e João. Cada atleta compete em uma dessas duas modalidades. Então vamos lá. Carlos e João, um vai correr os 100 metros e o outro vai correr a maratona. E aí, moçada, na imagem a gente consegue identificar claramente que em Carlos a gente tem mais fibras vermelhas do que fibras brancas. Já em João, a gente tem mais brancas do que vermelhas. Provavelmente na sua prova será em preto e branco. As fibras pretinhas vocês consideram como vermelhas, tudo bem? Aí vem a pergunta: por que é possível afirmar que Carlos é o atleta que compete na maratona? Que metabolismo energético predomina em suas fibras musculares? Que tipo de metabolismo as células do Carlos vai preferir fazer? Aí B. Determine o metabolismo energético que predomina nas fibras musculares de João e explique por que ele é mais suscetível à fadiga muscular quando submetido ao exercício físico intenso e prolongado. Show de bola? E para a gente terminar, falando aí sobre protozooses, a utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem os insetos. O uso desses produtos podem auxiliar no controle. Bom, meus amores, tem uma dessas doencinhas aí que está ligada diretamente a insetos. E aí você vai lá e vai marcar qual dessas doencinhas aqui está utilizando insetos como vetores. Bom, a nossa avaliação é só isso daí. Façam com carinho, com calma. Podem responder com as suas próprias palavras, não precisam se preocupar em usar um vocabulário muito rebuscado. Eu quero que vocês demonstrem para mim o quanto vocês estão se desenvolvendo. Beijão, meus amores. Boa prova. Até a próxima.